Foi o que aconteceu comigo. Mas com Jesus eu encontrei novamente a minha identidade e hoje eu sou muito feliz por estar aqui contando o meu testemunho, que hoje é fruto para muitas mulheres que eu sei que vai ouvir isso que eu estou falando e vai se identificar com o que eu passei. Em Eclesiastes 1:2, assim diz o Senhor: vaidade, vaidade, tudo é vaidade, assim diz o pregador. E no século 21, a grande modinha é a vaidade, transformar e não se parecer mais com o nosso grande Salvador, que é Jesus Cristo, aonde devemos ter a imagem e semelhança. Em Provérbios 6, 25 e 26, assim diz o Senhor: não cobice em seu coração a sua beleza e nem deixe seduzir por seus olhares, pois o preço de uma prostituta é um pedaço de pão. Um dos motivos da minha revolta e da minha entrega no mundo da prostituição, o maior fator foi o fato de quando criança, o meu pai ter me expulsado de casa. E claro, eu era rodeada de pedófilos. E um dos pedófilos era meu vizinho, um homem mais ou menos de 38 a 40 anos. Eu na época tinha 13 para 14 anos. E então foi justamente neste mês, o mês de julho, o mês da festa junina, não é? E fui para um arraial, saí escondida, porque eu sempre fui muito sapeca, por isso que meu pai me espancava bastante. E então, voltando do arraial, o meu pai estava com a minha irmã na porta da casa e ele estava com a bolsinha e ali eram minhas coisas. Então ali ele me deu um chute, como se chuta uma bola de futebol. Eu era muito magrinha, porque eu era muito asmática e eu era cheia de feridas, muito machucada. E ali ele me deu um chute muito grande, eu caí do outro lado da rua e ele fechou a porta da casa, entrou para dentro com a minha irmã. E eu fiquei ali, naquela rua escura, sozinha, era mais ou menos 1h da manhã. E ali eu fiquei perambulando, como se diz lá no Maranhão. E aí a minha vizinha, Dona Francisca, ela teve misericórdia de mim e ela me deu abrigo. E a partir dali eu fiquei naquela vizinhança, rodando na casa de um, na casa de outro, fazia limpeza em alguns lugares, ficava na casa de outros que tinham pena de mim, pelo fato de eu estar passando pelaquela situação. Os vizinhos se incomodavam muito, porque eu era muito espancada. E aí foi um dos primeiros motivos a qual eu me decepcionei muito com tudo. E ali eu já comecei a achar que realmente eu era uma pessoa que não valia a pena, não é? Muitos palavreados pesados. E a partir dali a violência sexual na minha vida começou a ser constante. Em primeiro lugar, o meu vizinho, no dia 7 de setembro, ele me abusou. Ele me levou para uma casa, num sítio, perto do local onde eu morava, em Santa Inês. E ali ele me abusou. As pessoas que estavam dentro da casa ouviram e não fizeram nada, porque era algo normal. Ele era o pedófilo que ele só abusava de garotinhas virgens, nessa faixa etária de idade, e meninas que estavam na minha situação, meninas que não tinham um bom contato com os pais. Então, no meu caso, uma garotinha virgem, expulsa de casa, aonde ninguém acreditava, sapeca, ali foi o alvo ideal para ele. Ali ele me abusou. E o pior de tudo aconteceu que após do abuso, desenvolvi o síndrome de Estocolmo. E eu me apaixonei pelo abusador e fiquei bastante tempo apaixonada pelo abusador. E a partir daí eu decidi que eu ia me embora daquele lugar, porque eu já não me sentia mais em casa, ameaçada pela esposa dele, que sabia do caráter dele. E então eu fui-me embora. E fui trabalhar de empregada doméstica na capital de São Luís, no Maranhão. E ali também eu fui muito maltratada. A mulher me colocava numa despensinha para comer
o resto que sobrava da comida, me humilhava bastante, até que um dia ela fez a mesma coisa que o meu pai fez. Ela, de madrugada, me jogou no meio da rua da mesma forma que o meu pai fez. E aí você pode ver que são as mesmas entidades atuando em corpos diferentes, em lugares diferentes. Então, aquela entidade tomou aquela senhora, que eu estava trabalhando para ela, e ali ela fez a mesma coisa. Ela me bateu e me jogou de madrugada, um saquinho na rua e me jogou no meio da rua. E a vizinha ficou com muita pena de mim e ela já veio sendo também usada por Satanás. Ela me deu a dica de ir para esse lugar, que era o Porto do Itaqui, onde as meninas se prostituíam dentro de barco. Algo muito difícil, muito perigoso. E eu ainda era uma criança. Eu praticamente, após o abuso, a minha vida sexual continuou ali. As violências sexuais. E aí, então, dali, eu fui engolida totalmente pela prostituição e abusada de várias formas, porque os pedófilos, eles estão em todos os lugares. E meninas, assim como eu, que tiveram pais e parentes que não deram a atenção correta, a educação correta, meninas que foram, como eu, rejeitada, elas estão ao dispor desses homens que eles estão buscando. Elas são o que eles buscam o tempo todo para poder abusar, para fazer o que eles querem fazer, não é? Então foi o que aconteceu comigo. Eu fui o grande alvo dos pedófilos em toda a minha vida. E não foi só aí, porque continuou. E aí eu comecei a buscar namorados que me abusavam, que me espancavam, assim como meu pai me espancavam. Abuso constante, por muitos anos na minha vida, até eu chegar a Cristo. Mas para a honra e glória de Deus, hoje eu estou aqui para contar o meu testemunho e para ajudar muitas meninas que estão passando o que eu passei e muitas que estão no lugar onde eu estive muitos anos, nas trevas, dentro de prostíbulos, tentando se encontrar, tentando encontrar a sua identidade, não é? Eu me escondi por muitos anos, usei peruca por anos, porque eu não queria que ninguém nunca descobrisse o que eu fazia para poder sobreviver, porque eu tinha várias coisas, eu tinha várias identidades, eu era dançarina, eu era professora de zumba, eu era garota de programa, eu era de tudo, menos uma mulher que sabia da sua identidade. Eu não me valorizava, eu não me amava e eu era uma mulher totalmente vulgar, andava nua, não tinha nenhum valor, mas o Senhor estava me guardando, me protegendo. E hoje, glória a Deus, após o encontro com Jesus, a minha vida foi transformada. E eu estou aqui hoje para te entregar o remédio que vem após todo esse trâmite que eu passei na minha vida, de prostituição, de dores, de aborto, de abuso. Para você que é mãe, para você que tem filhos, para você que é mãe de família, você é a pastora da sua casa e você, pai, é o pastor do seu lar. Então, quero falar para vocês, cuide dos seus filhos com muito amor e aquela ou aquele, o mais sapeca, o mais complicado é ele que tem o grande chamado de Deus. Cuide dele com amor, busque tratar bem, profetize palavras verdadeiras, palavras boas, profetize que o seu filho ele vai ser um homem grande, uma pessoa maravilhosa, profetize coisas que realmente vale a pena na vida dos seus filhos, porque o peso de palavra, uma praga de uma mãe ou de um pai, ele vai afetar muito a vida do seu filho. Então eu peço para todos vocês, façam um cantinho na sua casa, aonde você possa estar com Deus, leia a Bíblia, busque falar versículos para os seus filhos, busque a não xingar, não chame os seus filhos de danado, de sapeca, mas sim, fale que ele é abençoado, fale que ele vai ser tremendo. No auge da minha depressão,
quando eu tentava me matar lá na Holanda, que foi a época que eu encontrei Jesus, teve uma palavra que repercutiu dentro de mim muito forte, foi o que me salvou. Eu nunca vou esquecer. Eu estava ali pensando em morrer, em me matar, eu não conseguia me encontrar, porque eu não tinha nenhuma identidade. E ali eu ouvi a voz do meu pai falando para minha mãe que eu ia ser uma grande mulher. E essa palavra me trouxe à vida novamente. E através dessa palavra, eu comecei a buscar outras coisas, porque a palavra tem muito poder. Eu sei que hoje as pessoas elas estão vivendo muito a carnalidade, o mundo está louco, é tudo muito pecaminoso. Estamos na pior fase da vida. Estamos vivendo um apocalipse e está em todo lugar. As pessoas elas não pensam antes de falar, elas falam o que querem, a hora que quer. Então tudo isso é profetização. Então não profetize coisa ruim, profetize coisas boas, profetize coisas de Deus dentro do seu lar. Ouça louvor, busque coisas que vai limpar o clima da sua casa, que vai trazer o seu filho ou sua filha para Deus, porque às vezes uma pequena palavrinha no caminhar da vida do seu filho vai trazer ele à vida em um momento muito difícil. Eu creio que lá no céu nós temos uma poupança de oração. Eu sou testemunha disso porque a minha avó, a dona Joana, ela era evangélica e ela orava muito pela minha vida. Eu era uma das netas preferidas dela. E ela sempre profetizou na minha vida que eu ia ser uma menina de luz, que eu ia ser algo grande. Ela sempre me falava isso. E as palavras dela me trouxeram à vida novamente. E as orações dela estavam guardadas para mim. E no momento mais difícil da minha vida, onde eu estava com a depressão crônica, né, e vivendo também ainda a depressão pós-parto, eu tentei me matar, eu buscava morrer, porque eu não tinha vontade de viver, por ter tido uma vida tão dura, sem entender o porquê, não é? E todas as orações da minha avó, todas as palavras bonitas que eu ouvi no decorrer da minha vida, elas voltaram para dentro de mim e fez um tratamento dentro de mim, e foi isso que me trouxe a vida, e foi isso que me levou a Deus. Foi isso que me fez eu crer no Deus Todo-Poderoso. E através dessas palavras, eu comecei a correr e a buscar, e eu encontrei Jesus. E hoje eu estou aqui, falando de tudo que aconteceu na minha vida, e eu espero que tudo isso que eu estou falando aqui venha entrar dentro do seu coração, e que você venha entender, que o seu coração abre portas, e você venha entender que precisamos falar, mas falar a verdade, para que possamos mudar o mundo ao nosso redor e também para que as pessoas venham entender que a verdade é o único caminho, Jesus é o único caminho. Você pode ser uma pessoa maravilhosa, ter um coração bom, o serviço é lindo, faz parte você fazer o serviço, mas esse serviço não vai te levar para o reino de Deus. O que vai te levar para o reino de Deus é você passar por Jesus, porque Ele é a porta. Nós temos que ter esse conjunto com nós que somos cristãos. Temos que ter a imagem e a semelhança de Jesus. Temos que ter o serviço, que é o boi, que é fazer com amor para as pessoas, assim como você estivesse fazendo para você. Temos que ter a visão de águia, não é? Que é as quatro faces de Jeová, a visão de águia, a face da águia, a face do boi, que é o serviço, a face do leão, que é o reinado, porque já falou de reinado, já está dizendo tudo. Você não é só o filho de Deus, você é um rei, você é um príncipe no reino de Deus. E tem a face do homem, que é o homem, que é nós, a imagem e semelhança de Jesus. Então foque nisso. Não é só uma coisa, é um conjunto para que você venha viver o melhor de Deus, para que você venha viver o melhor da terra. Na palavra do Senhor nos ensina que aquele homem que andar nos propósitos de Deus, ele vai ser servido no mundo, ele vai pisar na cabeça do leão, na cabeça da cobra, ele vai ter tudo que ele quer. Mas aquele que anda em pecado,
que não quer seguir a verdade, ele vai ser viciado, perdido, e tudo que está no mundo vai usar ele. Não deixe o dinheiro tomar conta de você, mas você sim tomar de conta do dinheiro, porque ter uma vida boa, ter financeiramente uma vida correta é ótimo, mas nunca deixe isso entrar dentro do seu coração, porque a importância da nossa vida aqui na Terra é o nosso chamado, é nós buscar a verdade e buscar almas para Deus. Esse é o nosso chamado. Não é só meu, é seu, porque todos nós temos chamado aqui na Terra e todos nós temos filhos espirituais. No meio de todo esse tumulto e no meio de tantas coisas que aconteceu na minha vida, o Senhor, ele, através de um profeta lá na Holanda, precisamente na cidade de Kerkrade, o Senhor usou a boca de um profeta para profetizar sobre os meus livros, que eu então nunca imaginava na minha vida que um dia eu poderia me tornar uma escritora, ou um dia eu poderia escrever alguma coisa, primeiro pelo fato de eu ter ido embora para a Europa tão cedo e não dominar a língua portuguesa de forma correta, né? E como todos vocês podem ver, o meu português não é muito bom, mas é o que eu consigo falar. Estou estudando, quero aprender muito mais. Eu amo a língua portuguesa e a grande surpresa de tudo isso é que o Senhor, ele realmente busca algo que ninguém acredita para fazer as pessoas acreditar nos seus milagres. Eu sou o grande milagre de Deus e assim como diz o meu livro, Das Trevas para a Luz, realmente foi isso. O Senhor me arrancou das trevas e me trouxe para a luz. E hoje eu sou muito feliz e muito orgulhosa da forma que o Senhor me usa, da forma que Ele me usa. Por quê? Porque eu era uma pessoa que eu não sabia nem escrever português assim que eu vim para Cristo, porque eu vivi muitos anos na Holanda. Eu estudei holandês, eu falo holandês, eu sei ler holandês, sei escrever holandês, falo inglês, alemão, espanhol. Mas o português para mim era o mais complicado. E olha o que Deus faz. Ele me coloca para estudar, para buscar mais sobre a minha língua. E hoje eu escrevo em português, esse é o meu livro, em inglês, porque eu tenho ele em inglês, português e espanhol. E com certeza para o futuro vai ter holandês, francês e alemão. E esse daqui é um dos livros onde eu sou coautora, que faz parte do projeto Mulheres Escolhidas, aqui em Fortaleza. E aqui neste livro eu estou falando sobre as enfermidades do pecado, né? Por causa do pecado, nós adquirimos muitas enfermidades. E eu fui uma mulher que adquiri muitas enfermidades através do pecado, como enfermidade de pele, asma, depressão, muitas coisas. Porque quando você guarda raiva, guarda rancor, ela te traz muita enfermidade. E isso era o que acontecia comigo. E eu fui estudando tudo isso e vendo os milagres de Deus na minha vida, não é? Vendo as enfermidades sendo curadas. E quando você vem para a luz, que você começa a viver a verdade de Deus, essas enfermidades, elas começam a bater em retirada. Porque não tem mais poder. Se você está em luz e você vive na verdade, elas batem em retirada e você é livre dessas enfermidades. Então, eu tinha muita enfermidade de pele, como caspas até na minha sobrancelha. O meu rosto, eu tinha umas peles secas, assim, que parecia... não sei nem o que falar, parecia manchas de psoríase. Eu tinha muito caroço na minha pele, muita inflamação na minha pele. Eu era sempre estava doente. O meu cabelo não crescia, como vocês podem ver. Não uso mais meio garré, graças a Deus. O meu cabelo desenvolveu de uma forma tremenda, porque o meu cabelo, ele sempre era aquele cabelo minado, pouco. Era como se o pecado não deixava o meu cabelo desenvolver, e era um grande sonho ter o meu cabelo. Então isso daqui é milagre de Deus, não é? Porque quando você começa a orar, quando você começa a profetizar e quando você realmente é feliz, porque você só é feliz depois que você vem para a luz. E não tem
outro caminho, não tem meio termo. É trevas ou luz, e eu escolhi viver na luz. O discernimento de tomar uma decisão, de viver